da nossa mente, que é no nosso espírito. Qualquer dom do espírito. Visão, revelação, bem íntimo. O dom de línguas também, ele é o quê? Quando Deus lhe entrega, vou explicar, você vai entender agora. Muitos têm e não sabem que tem. Quer ver? Quando Deus te entrega o dom de línguas, ele é desbloqueado no seu espírito. A sua mente fala em língua sozinha. Quando Deus te entrega dom de línguas, a sua mente fala em língua sozinha. A sua mente pronuncia línguas estranhas sozinha. Qual é o seu dever? Pronunciar. Falar. Você se engana se você pensa que é o Espírito Santo que vai embolar a sua língua. Você está muito enganado. Você se engana se é o Espírito Santo que vai pegar a sua boca e vai fazer você falar. Você está enganado. O Espírito Santo te entrega o dom no seu espírito. A sua mente produz. Ele codificou, desbloqueou, liberou esse dom no seu espírito. Sua mente fala sozinha. Você só vai o quê? Pôr pra fora. Soltar, falar, pronunciar. E quanto mais você pronunciar, mais ele vai renovar. Mais ele vai dar variedades. Eu estava lá no monte há muitos anos atrás. E o Espírito de Deus me deu o alfabeto completo. É loucura, né? Para os carnais. Não que eu saia falando aí o alfabeto, mas ele me deu ali naquele momento. Por quê? No meu entendimento, antes do Espírito Santo me ensinar, eu acreditava naquilo que os pregadores falavam. Ah, quem fala em línguas, fala a língua dos anjos. Isso é a maior mentira. Isso é a maior aberração. Ah, quem fala em línguas estranhas, fala a língua dos anjos. Isso é mentira, irmão. Não está isso na Bíblia. Paulo disse assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou seja, ainda que os anjos tivessem uma linguagem específica e eu falasse a linguagem deles, sem amor, nada seria. Não tem nada a ver que as línguas estranhas são língua dos anjos. Nunca. Dois motivos por que não são. Se fosse língua dos anjos, os demônios também são anjos caídos. Falariam também, entenderiam tudo também. Afinal, são anjos caídos. E ainda que caídos, tem ainda o quê? Eles têm ainda uma unção. O que é unção? Poder. Ainda que caídos, eles têm um poder. Mas o nosso Deus tem todo o poder, é óbvio. Todo o poder tem o nosso Deus. A Bíblia não diz que o diabo pode fazer até fogo cair do céu? Na presença de muitos? Se possível for, enganaria até os escolhidos? Então tem poder. Mas o nosso Deus tem todo o poder. Outra coisa, esse é o primeiro motivo. Porque eles saberiam também esta linguagem dos anjos. Afinal, são anjos caídos. Outro motivo. Quem ora em línguas, quem fala em línguas, fala em mistério com Deus. Se fosse língua de anjo, esse mistério não ia ser só com Deus. Os anjos também iam saber. E esse falar em línguas estranhas não é para os anjos. Não é falar para os anjos. Você está a falar em mistério com Deus. E quando Deus quer revelar, ele dá o quê? A interpretação de línguas estranhas que você falou, ele dá o quê? A interpretação. Essa interpretação pode ser o quê? Uma mensagem, uma revelação, uma profecia. Pode vir como uma frase, pode vir como um texto, como uma palavra. Às vezes você pode falar 3 palavras em línguas estranhas e vir uma frase de revelação para você. Porque não é... É uma interpretação. Não é igual ao alfabeto, por exemplo, que o A é A, o B é B, o C é C. Não é isso. Às vezes você pode pronunciar várias palavras iguais em línguas estranhas, e essas várias palavras iguais pronunciadas pode vir de Deus uma revelação totalmente diferente nessas várias palavras iguais. Quem está entendendo? Segundo motivo. Se fosse dos anjos, muitos falam que é dos anjos porque são leigos no entendimento, não tem a clareza, né, bíblica. Mas tá tão claro isso na Bíblia. As pessoas costumam o quê? Elas costumam afirmar aquilo que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz quem ora em língua fala a língua dos anjos. A Bíblia diz isso. Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Um exemplo. Ainda que esse carregador funcionasse. Quer dizer o quê? Ele não funciona. Quem dera se ele funcionasse. Ainda se ele funcionasse. Quer dizer que ele não funciona. Ainda se eu falasse. Quer dizer que não fala. Outro motivo. Outro dia eu estava lá no monte. O Espírito de Deus falou. O Espírito de Deus que me ensinou isso. Que eu acreditava também assim. Tem muita coisa que fala nos altares de igreja que é tudo errado. Um pregador vai aprendendo com o outro. Aí vira o quê? Vira pronúncias. Mas são pronúncias antibíblicas. Pronúncias antibíblicas. Aí eu ouvia muito isso e achava que era aquilo também. Aí eu estava orando de joelho, né? Já conhecia um pouquinho da palavra. Já tinha lido isso. Mas a Bíblia fala que para nós ler, meditar na palavra. Que quando nós precisar da palavra, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar dela. E assim funciona. Você não precisa decorar. Quando você precisar, ele te faz lembrar. Aí eu estava de joelho orando numa pedra. O Espírito de Deus começou a falar. Lá meu mente. Quem disse, meu servo, que as línguas que vocês falam são línguas de anjos? Pois se assim fosse, os anjos entenderiam. Até mesmo os anjos caídos também entenderiam. Ou no mínimo, os anjos de Deus entenderiam. Não, meu servo, você está a falar com Deus em espírito. Aí o Senhor foi me fazendo lembrar da palavra. Lembra que está escrito lá? Lembra que está escrito que aquele que ora em língua, aquele que fala em língua, os demônios não entendem. Não, está escrito lá assim, ó, aquele que ora em língua, que fala em língua, está a falar em mistério com Deus. E a Bíblia diz que nós que oramos em língua e possamos também pedir a Deus para que possamos interpretar. E Deus em alguns momentos pode dar interpretação. Nem sempre, mas em alguns momentos ele pode dar. Pronto. Quem ora em língua fala em mistério com Deus. Então, nada a ver com anjo aí, tá? Até porque se você analisar vários textos bíblicos, os anjos falam na língua nativa da pessoa. Se aparecer um anjo para uma irmã americana, ele vai falar inglês, na língua que ela entende. Vai falar americano com ela. Se aparecer um anjo aqui no Brasil para falar com alguém, ele vai falar português, na língua nativa da pessoa. Pode avaliar. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada. Nunca vai aparecer anjos falando em línguas estranhas. Tá? A única vez que vai aparecer algo do mundo espiritual, né? Foi aquela mão lá que apareceu, né? Lá no tempo de Daniel apareceu uma mão misteriosa que escreveu Mene, Mene, Tekel, Parassim. A única vez. Mas mesmo assim, Daniel, ele orou a Deus e Deus deu a ele a interpretação daquele mistério, né? Daquela escrita que escreveu ali, a mão misteriosa. Então, entendeu aí? Ficou claro como que vem o dom de línguas? Quando o Espírito Santo te entrega o dom de línguas, ele pega como um pacote, encaixa na sua mente. Quando eu recebi o dom de línguas, eu ficava andando pela rua e a minha mente produzindo, falando sozinha. Eu estava no ônibus, no carro, no supermercado, a minha mente ali, ó, sozinha, pronunciando. Claro que você não vai pronunciar em qualquer lugar, porque muitos não vão entender, até mesmo escandaliza, né? Então tudo é com ordem e decência. Valeu. Como orienta ali o apóstolo Paulo na Sagrada Escritura. Glória a Deus. Como receber? Oração, jejum, passar tempo com Deus. Tudo que vem de Deus é o Espírito Santo que dá. Qualquer dom que vem de Deus, quem dá é o Espírito Santo.
Se eu sei que é o Espírito Santo que dá os dons, eu tenho que passar tempo com quem? O Espírito Santo. Eu tenho que buscar quem? O Espírito Santo. Eu tenho que ter intimidade com quem? O Espírito Santo. É ele que dá. Eu tenho que conviver com quem? Com o Espírito Santo.